Boa noite, amigos do Florescer da Consciência. Na semana passada tivemos uma pequena falha técnica que culminou com a queda da rede. Hoje estamos prosseguindo com a série de perguntas que não foram respondidas nos programas anteriores e pedimos aos amigos da live que, ao fizerem suas perguntas, usem a letra maiúscula, caixa alta, porque ficaria mais fácil do nosso amigo Ronaldo Souza ler as perguntas e passarem para nós e para o Alfredo poder responder. Obrigado. Alfredo? Ok. Boa noite a todos, boa noite aí, Antônio, nos Estados Unidos, a nossa Flávia aqui em São Paulo, Ronaldo. Estamos todos juntos novamente. Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes e espectadores. Que nós possamos ter mais uma agradável oportunidade de convívio, de aprendizado conjunto e podemos estar todos juntos nesse momento, então. Ok. Continuando com a série de perguntas, eu tenho uma pergunta que foi feita ainda no Florescer da Consciência, Revelação Espiritual, com Alfredo Nas, Allan Kardec, era do nosso amigo GDC. Ele pergunta: qual é a credibilidade dos espíritos que entram em contato com os médiums? E por acaso o senhor acha que bondade implica necessariamente na verdade? É uma pergunta complexa essa, né? Não necessariamente, vou respondendo de trás para frente, não necessariamente uma pessoa bondosa, generosa, vai fazer contatos espirituais com espíritos que possam trazer uma mensagem educativa, elucidativa e tudo mais. Porque precisamos entender que a bondade, ela se gradua, né? Tem a bondade de fazer caridade de esmola, por exemplo, tem a bondade de alma, que a pessoa é generosa por natureza, é amigável no trato, é educada no convívio, tem as suas gentilezas no modo de tratar, e tem a bondade da criatura que tem sabedoria, tem saber e tem prazer em passar isso para frente, de contribuir no sentido coletivo da humanidade. Então, nem todos os tipos de bondade se prestam para a educação e o esclarecimento. No caso, como a gente vê, por exemplo, Kardec, Chico Xavier foram seres altamente preparados espiritualmente para trazer a qualidade das mensagens que eles trouxeram com um grau de credibilidade inquestionável. Você lê aquilo e vê que é inquestionável. Por isso que o Kardec dizia: prestem atenção para ver se a fonte de onde está vindo a comunicação é fidedigna e se o conteúdo da mensagem é útil, é proveitoso para todo mundo. Então, nós temos que, diante das mensagens que chegam, seja por onde elas vierem, nós temos que ter senso crítico, de analisar, questionar, refletir, para ver se aquilo vem de uma fonte fidedigna. O médium, seja ele uma criatura bondosa, ou seja uma criatura espiritualizada, madura, preparada, apenas é um intermediário. O que vale para a gente é a mensagem. Então, o que acontece? Nós temos que separar o médium da mensagem. Não tem outro meio de analisar isso. A gente tem que tratar o médium como uma pessoa com todos os problemas comuns que nós temos, com todas as necessidades que nós temos, e o seu comportamento, independentemente de qualquer coisa, diz a respeito da pessoa, mas não diz a respeito da mensagem que ela pode trazer. Agora, nós temos que ter esse discernimento, separar a pessoa, o comportamento dela, e analisar a mensagem em separado, para ver se aquela mensagem, o autor espiritual dela é alguém
fidedigno, é alguém que passa credibilidade, e se aquilo é útil, é proveitoso, é produtivo. Aqui entram alguns princípios, que se eu puder estender um pouquinho, eu passo, que eu aprendi com o Chico. Primeiro, espírito superior nenhum fala sobre problemas pessoais de quem quer que seja. Espírito superior normalmente se recusa a se identificar. Ele prefere que as pessoas aproveitem o conteúdo mais do que fazer com que o nome dele ou o personagem dele passe credibilidade para aquele assunto. É o assunto que interessa. Então, são critérios para a gente analisar as mensagens. Distinguir o conteúdo do autor e do médium, para a gente entender o recado, no que ele é útil para a gente, no que ele promove de bem-estar, de progresso para a humanidade. Mensagens que são pessimistas, que são negativas, que são catastróficas, que são de conotação de causar medo, pânico, ou de causar condicionamentos, que a pessoa fique dependente daquela mensagem para viver, não são autores bons, não são mensagens boas. Para a gente ter uma avaliação de uma mensagem, é preciso que ela nos transforme por dentro, para que nós possamos ver a vida por um outro prisma. E, embora os problemas sejam graves, a gente possa, pelo menos, equacioná-los e tentar resolvê-los com discernimento, com senso crítico, com uma razão filosófica, com uma motivação para viver diante daquilo. É isso que é fundamental. Então, a gente tem que ter esse critério, digamos, para analisar as mensagens. Senão fica, fulano, Jesus deu uma mensagem por fulano de tal. Isso é credibilidade? Não é. Qual foi a mensagem? A mensagem fala do quê? Então, a gente tem que analisar e ver se aquilo realmente traz alguma resposta para os nossos problemas, traz alguma orientação para o nosso futuro, traz algum esclarecimento que nos faltava, e aí é que a gente a gente pode qualificar a mensagem diante desses critérios. Senão ele está perdido, porque a mensagem chega todo torto à direito. Tem médium para tudo hoje. Tem médium para fazer a pessoa ganhar dinheiro, arrumar casamento, amarração, médium para achar o colar de pérola que está perdido, o diamante, quem roubou o diamante. Tem médium para tudo, né? Se a gente for atrás disso, a gente vai ficar condicionado a depender de médium para viver, para ter as coisas. Isso é errado, isso é absurdo. Nós somos pessoas adultas, maduras, esclarecidas. Temos que ter discernimento para resolvermos os nossos problemas por nós mesmos, sem depender de ninguém. Eu acho que a mediunidade está transitando por um caminho perigoso da questão de a pessoa viver às custas de. Esse é um problema grave. Então, de todo o cenário de médios que a gente vê por aí, você vê que tem médio que escreve, que produz obras mediúnicas colossais para vender livro. Né? Tem médios que escrevem obras, romances, que apenas replicam aquilo que os espíritos já disseram de forma didática, de forma elegante, de forma educativa. Tem médio para tudo, né? Agora, o médium esclarecido, ele não vive às custas da mediunidade. Ele dá de graça o que ele recebeu de graça, passa com generosidade e não se vincula à mensagem. Ele deu e passou. Não está preso a ela. Então, acho que essa é uma maneira, um critério para a gente analisar isso, né? Mas é a minha opinião, eu acho. Obrigado, Narras. Ainda temos também algumas perguntas que foram resgatadas na semana passada, antes que a internet caísse completamente. Então nós tivemos a oportunidade de resgatar algumas perguntas.
Vamos lá. Vamos ver aqui essa pergunta de Diego Ratti. Eu nunca consigo falar o sobrenome dele. Diego Rato. Ratti. A data de 23/9/2017 coincide com algumas comemorações dos judeus. Isso tem feito com que muitos profetizam como sendo a data da volta de Jesus? O que o senhor pensa a respeito? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que nós respondemos essa pergunta semana passada, mas talvez não tenha ficado no ar, né? Tinha caído. Exato. Acho que foi isso, né? Vou repetir o que a gente disse na semana passada. O calendário judaico ele é diferente do calendário gregoriano que nós, os cristãos, de modo geral, adotam no Ocidente e no resto do mundo. Então, as datas que eles profetizam ou que eles comemoram certos eventos, eles não têm a mesma correspondência no nosso calendário. Então, só por aí eu já presumo que essa data não tem muito a ver com a possibilidade de uma volta de Jesus, de algo desse tipo. Eu aprendi a ver essa questão da volta de Jesus por um prisma mais intuitivo, mais vibratório, e não com relação a datas. Porque nunca, eu já tive 3 vezes a expectativa de datas com relação à volta de Jesus. Nenhuma se concretizou. Então, o que, que acontece? Eu acho que a volta de Jesus está condicionada a ele decidir quando vir. Não depende de nós. E pelo que a gente já tem de conhecimento da ufologia, dos processos que os ETs usam para fazer projeções com relação ao futuro da humanidade, esse evento da volta de Jesus deve acontecer num clima em que a humanidade inteira esteja receptiva. Jesus não vai vir aqui dar murro em ponta de faca, ele não vai vir aqui para ser crucificado de novo, não vai vir aqui contrariando a vontade da humanidade. É pacífico. Ele virá em consonância com uma expectativa da humanidade, com um desejo da humanidade, com uma esperança da humanidade, um desejo da humanidade com relação à vinda dele. Por quê? Porque tem questões que Jesus deixou em aberto que ele mesmo afirmou que só seriam respondidas quando ele viesse. E tem outra coisa que Jesus naturalmente foi o mentor da vinda de muitos espíritos de fora para habitar a Terra, principalmente dos capelinos e daqueles que fizeram parte da rebelião de Lúcifer. Então, esses espíritos, eles dependem da presença de Jesus para autorizar a aprovação deles para a volta para casa, voltar para os seus mundos de origem. Então, como foi Jesus que deu uma de Sérgio Moro e condenou essa turma para cá, é ele que vai abrir as portas dessa cadeia para essa turma voltar a ficar livre. Então, é essa a grande expectativa da volta de Jesus, né? O resto da humanidade, que não tem a ver com a rebelião de Lúcifer, vai ser aberta para a convivência cósmica, que é outra coisa, mas que também depende de Jesus, porque ele é coordenador dessa parte do universo do qual a Terra faz parte. Então, essas naves que se comunicam com a Terra atualmente, não no passado, passado remoto é outra coisa, mas no presente, essas naves que estão aí, de certo modo, elas se reportam a Jesus. E elas virão a um contato coletivo com a humanidade quando autorizadas por ele. Ele que vai inaugurar esse processo da convivência cósmica com os seres de fora. Então, por isso que a presença dele é aguardada. Agora, determinar uma data, ainda mais tão próxima assim, eu acho temerário. Tudo pode acontecer, acontece tanta coisa nesse universo, mas eu acho temerário afirmar. E pela minha experiência com essas questões de datas, eu acho prematuro definir uma data. Acho muito perigoso.
O provável é que quando a humanidade se cansar de ver os nossos líderes aí fazendo tanta besteira, de repente o pessoal, pô, não tem mais saída, a gente tem que procurar uma coisa fora. Aí então talvez seja o momento de Jesus, bom, até que enfim vocês despertaram, porque está fora. Aí ele vem. Eu imagino isso, né? É uma opinião pessoal minha. Posso estar errado, mas é assim que eu imagino que isso deva se desenrolar. Né? Obrigado, Alfredo. Deve ter respostas melhores do que essa, mas essa é a minha opinião, é meramente pessoal. Né? Obrigado, Alfredo. Tem uma pergunta da noite de hoje, da live, de Christian Sonsini, e ele pergunta: gostaria de saber como narras que depois das guerras nucleares extraterrestres no passado do Oriente Médio, os Anunnakis vieram para a América do Sul? Ele queria saber se depois das guerras, né, os Anunnakis vieram para a América do Sul. Não acredito. Não, eu não vejo assim. Vejam bem, os Anunnakis que estão na Terra estão no plano astral. Eles não estão encarnados. Os Anunnakis que perderam seus corpos astrais, astralizados ou físicos, eles tiveram que reencarnar no Homo sapiens. São seres com corpos iguais aos nossos. Então, essa é uma questão para a gente analisar com cuidado. Afirmar que os Anunnakis vieram para a América do Sul ou estão estruturando uma coisa de poder aqui na América do Sul, eu não vejo isso com bons olhos. Acho que não é uma resposta prudente. Os Anunnakis que milênios atrás vieram colonizar a Terra e aqui desencarnaram, eles estão encarnados em Homo sapiens. Eles podem estar em cargos de poder, em cargos de expressão, etc., espalhados por aí ou agrupados em alguma escola iniciática ou qualquer coisa desse tipo, tudo bem. Mas que eles foram participantes das guerras, eu não acredito. Não, a guerra foi promovida mesmo por interesses das nações que estão se movendo por trás desses acontecimentos. Estados Unidos, a Rússia, os países árabes ali, enfim, os interesses europeus pelo petróleo, tem toda uma geopolítica internacional envolvida. Não creio que isso seja uma ação de Anunnakis exclusivamente. As guerras de petróleo, elas foram movidas por interesses geopolíticos da própria humanidade. Eu acho que os Anunnakis que estão encarnados podem eventualmente estar participando desses times de governança, mas não são o foco, não são os causadores diretos das guerras. Não acredito nisso. Eu acho que muitos já estão doutrinados, já estão cristianizados, já estão, de certa forma, humanizados. Não são mais aqueles seres que foram na época que eles vieram colonizar a Terra. Agora, a vinda de Nibiru trazendo os Anunnakis de volta, ou se tem naves de seres Anunnakis rodeando a Terra, de certa forma, eles devem estar condicionados ao sistema de proteção que Jesus estabeleceu para os contatos extraterrestres na Terra. A coisa está sob controle hoje. O nosso planeta deixou já, desde a década de 90, a Terra deixou de ser um planeta aberto para exploração de qualquer ser de fora. Já não é mais assim. Você vê que as abduções se reduziram muito, os contatos hoje são muito limitados, são muito dentro de um processo de permissão. A coisa está muito mais controlada hoje do que foi no passado. Nós já estamos sob assistência de uma federação, digamos assim, de seres de fora. A Terra não é mais um planeta aberto à exploração cósmica. A humanidade já adquiriu cidadania. O que ela não adquiriu ainda é
a maturidade para fazer os contatos com seres de fora. Isso está nos faltando. Mas que nós já estamos sob a proteção, porque somos muita gente. Qual é a autoridade cósmica que vai querer destruir um planeta com um contingente de nativos e de seres que estão habitando aqui? Ninguém. Não há permissão mais para isso. A gente pode ter alguns loucos aí querendo que isso aconteça, mas, de certa forma, isso é abortado, de uma ou de outra maneira, seja politicamente, seja por intervenção das naves nas bombas, nos projéteis, enfim. Algo está acontecendo já no sentido de ter uma intervenção, não uma intervenção nos destinos da humanidade, mas uma intervenção no sentido de impedir o pior. Isso eu acho que nós já conquistamos. Agora, o que vem para frente, né, é o que a gente vai ter que amadurecer e desejar que aconteça. É o que nós projetamos. O mundo está nas nossas mãos. O que a humanidade coletivamente desejar que aconteça é o que virá. Eu penso assim, como tem muita pergunta, também não quero estender muito, mas se a resposta serviu, se não, por favor, perguntem, complementem a pergunta, né? Obrigado, Narras. Uma pergunta ainda da nossa série A Revelação Espiritual, Allan Kardec. Frei Barbosa, ele perguntou, então é falsa a ideia de que somos avatares e que o nosso eu superior está em outra dimensão? Se nós todos somos avatares... Avatares, e que o nosso eu superior está em outra dimensão. O nosso eu superior está em outra dimensão, mas nem todos são avatares. Né? Veja bem, o Homo sapiens, o ser que dominou a humanidade, dominou todos os seres inferiores, digamos, o ser predominante hoje na Terra, que digamos é o dono da Terra, é o Homo sapiens. Né? No Homo sapiens, a maioria que estão encarnados hoje como Homo sapiens são seres cujos espíritos evoluíram apenas na Terra. São aqueles princípios inteligentes que foram evoluindo ao longo das espécies, através das espécies, até constituírem um ego aqui na Terra, que deu condições de um espírito se acoplar nele, um espírito vindo de fora. Isso não caracteriza um avatar. Isso caracteriza a personalidade humana, que é composta por um espírito, um ego, cuja inteligência, cuja mente, que é a mente do ego, é que coordena o corpo espiritual, o perispírito, que quer que a gente chame esses corpos astrais, e um cérebro físico que caracteriza a personalidade do corpo físico. Então, essas características são inerentes a todos os seres que habitam a Terra. Né? Agora, o que a gente poderia chamar de avatar seriam os espíritos missionários, que vêm à Terra trazer uma mensagem que não é oriunda da própria Terra, não é obtida através do esforço evolutivo dentro da Terra. São aqueles seres que vêm trazer um conhecimento que o homem não conseguiu de jeito nenhum conquistar pelos seus esforços, pela sua capacidade de inteligência, pela do seu trabalho, né, da sua vivência. Então chega um ponto da vivência humana que o homem não consegue mais progredir, aí sim vem um avatar, que é um espírito superior, ele ou ele se materializa, ou ele encarna através de um casal ou de uma mulher que tenha características genéticas que lhe permita abrir a sua mediunidade e expor as suas ideias livremente, ou ele se comunica através de um médium. Esses são avatares. Né? Mas são poucos, não é uma coisa que abrange a humanidade inteira. Os espíritos superiores, os avatares verdadeiros, eles só vêm
quando a humanidade não consegue mais caminhar sozinha. Eles vêm para preencher uma lacuna que facilite o próximo estágio. Ele vem aprovar a gente até onde nós conseguimos andar. E dá um alvará, um certificado de aprovação para a gente ir para o estágio seguinte, como se fosse numa escola a gente fosse aprovado de ano. Isso que a gente poderia caracterizar de avatar. Agora, no contingente dos encarnados, são raros, são raros. A maioria dos avatares dão mensagem através de médiuns. Outros avatares encarnam, né, dentro de certas condições de DNA que eles precisam ter para poder abrir o seu potencial de esclarecimento, porque o nosso ser fisiológico comum, ele é bloqueado. Pode ser um espírito mais iluminado que for, mas quando ele encarna num corpo físico, ele sofre as mesmas limitações, as mesmas restrições que o cérebro físico, esse hardware fisiológico nosso, ele impõe ao espírito dele, ele não consegue transmitir. É a mesma coisa que você trazer um som de uma música erudita e querer passar isso num radinho de pilha que fica falhando. Não funciona. Você tem que ter um hardware equivalente ao software que vai se acoplar nele. Por isso que Jesus nasceu de uma virgem, né? A mãe de Maria, Ana, já foi inseminada artificialmente. Então Maria já tinha 50% de DNA desconhecido, que é o DNA de um anjo, né? E 50% do óvulo dela. Quando Maria, que já era 50% só de DNA natural da Terra, gerou Jesus, Jesus também teve um óvulo de Maria, que já era 50% desconhecido, e mais o DNA que ele trouxe de fora para inseminar o óvulo de Maria. Então, Jesus, para poder manifestar todos aqueles poderes que ele manifestou, ele tinha só 25% de DNA da Terra, do ser que evoluiu na Terra. 75% do DNA dele é de fora, é da espiritualidade. Por isso que ele falava abertamente dessas coisas que hoje, só depois de muita ciência, muito conhecimento, muita tecnologia, nós estamos descobrindo, e com muita mensagem por trás, dando rumo às coisas. Então a coisa não é tão simples assim. Para um avatar se manifestar aqui, não é tão simples, né? A gente, se for para um planeta inferior, num planeta que está na idade da pedra, a nossa condição é tão avançada em relação a eles que a gente será um avatar lá, né? Mas para ser um avatar na Terra de hoje, tem que ser um ser com muito mais bagagem do que foi no passado. As circunstâncias são outras, né? Mudou tudo. Mais ou menos eu deixo essa explicação. Não sei se serve também, né? Obrigado, Narras. Eu tenho uma pergunta aqui da noite de hoje de Sueli Casarim. Bem-vindo. O livre-arbítrio é lei que vigora para todos os mundos ou só o que foi criado por Javé? Veja bem, os mundos criados por Javé não têm livre-arbítrio. Eles são determinísticos, é a vontade dele que impera. O livre-arbítrio surgiu quando os primeiros seres humanos começaram a questionar a autoridade do Criador, quando adquiriram um conhecimento espiritual, que foi Adão e Eva, simbolizado em Adão e Eva. Isso foi a humanidade terrestre que conquistou, né? E que abriu a possibilidade de adquirir conhecimento espiritual à revelia do Criador. Foi isso que deu o livre-arbítrio. E é em decorrência do livre-arbítrio que o Criador passou a perseguir todas as pessoas que pensam por conta própria, que fazem escolhas pessoais.
Criador sempre perseguiu as pessoas que usaram de livre-arbítrio. Então, se você analisar a história do nosso mundo, que é, de certa forma, uma expressão continuada dos mundos que estão antes de nós existindo, eles são todos determinísticos, seja através da religião, seja através da escola, seja através dos paradigmas que são colocados, seja através das autoridades que se impõem à sociedade em nome do Criador, eles sempre condicionam o homem a obedecer, obedecer, obedecer. Se não obedecer, morre. Ou crê no Criador, ou morre. Então, isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando a gente consegue questionar o Criador. Por que que ele fez um leão comer uma zebra? Por que que ele faz um jacaré comer um macaquinho? Porque essa maldade inerente ao DNA de todas as criaturas, que faz com que o homem queira subjugar o outro, dominar o outro, mandar no outro. Qual é a fonte disso? Essa é a fonte determinística do Criador, que quer ver as pessoas brigarem o tempo todo e ele se locupleta daquilo que o vencedor adquire de satisfação e que é repassada para o Criador. Ele se locupleta das nossas atividades, das nossas ações. Então, para nós que tentamos nos esclarecer e compreender a questão do livre-arbítrio, o primeiro passo para nós é questionar o Criador, deixar de obedecê-lo, deixar de seguir as regras dele, ou seja, sair das religiões, porque só aí você exercita o livre-arbítrio. Então você passa a analisar. Eu sinto o impulso de matar. Por que que eu vou matar? Eu me questiono. Porque o Criador quer que eu mate? Porque está no meu DNA esse impulso de matar, de mentir, de enganar, de trair, de fingir, de ludibriar os outros, de levar vantagem em tudo. Isso tudo vem do Criador. É determinístico em nós. Nós temos que lutar contra isso. Isso é que se chama educação espiritual. Quando nós falamos de educação, nós estamos educando o nosso livre-arbítrio. Não é essa educação escolar que a gente fala, educação é educação espiritual. Conhecer as leis que governam a vida e exercer com elas o nosso livre-arbítrio. Isso é educação. É isso que nos caracteriza como seres maduros espiritualmente, alunos aprovados na escola da espiritualidade. É isso que significa educar. Todo mundo fala, o problema da humanidade é a educação, o problema do Brasil é a educação. E mas não é essa educação escolar que ensina matemática, isso é coisa do Criador. A educação da qual nós falamos é educação espiritual. Você conhecer as leis que governam a vida. Você entender que o Criador fez uma caca, que a gente veio aqui para consertar essa caca. Aí você sabe o seu papel diante da realidade na qual você vive. E aí é preciso enfrentar o Criador. Olha, você fez isso aqui, você quer que eu aja assim, mas você está errado, eu não vou agir assim. Vou fazer diferente. Jesus me ensinou, eu tenho que amar as pessoas e não condená-las. Eu tenho que ser honesto com as pessoas e não falso, não mentiroso. Aí é que a gente se educa. A educação do sentimento, a educação da vontade, a educação da nossa disposição de viver corretamente, de fazer o certo em vez de fazer o errado, que o Criador manda fazer errado. O assunto é muito complexo, é muito extenso, mas é disso que se trata. Livre-arbítrio se educa, mas não se obedece ao Criador. Essa é a questão preponderante na questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é fazer o que eu quero, seguir a minha vontade, porque a minha vontade quase sempre vai ser a mesma do Criador que me criou. Está no meu DNA. Né? Exercer o livre-arbítrio significa exercer meu poder de criticar os meus impulsos, as minhas tendências e corrigi-las diante de leis superiores da espiritualidade. Aí eu começo a
passar para o Criador, através do meu DNA, lições que ele não sabe. Porque ele aprende através do nosso DNA. Aquilo que o Evangelho fala, que Deus sabe até os cabelos da cabeça da gente estão contados, é verdadeiro. Porque as partículas do DNA de todos nós estão, de certa forma, vinculadas ao Criador. Tudo que a gente sente, faz, pensa, decide, abala o Criador. É instantâneo. Né? Ele está sabendo tudo, todas as nossas ações. Tudo reflete nele, replica nele. Então, quando a gente altera o DNA por uma conduta diferente daquela que é o impulso nosso natural, então nós passamos para o Criador uma novidade que ele não sabe, que ele não tem. E aí ele vai refletir, o Criador começa a refletir, começa a analisar aquilo, se aquilo é bom para ele também. Complexo o assunto, mas nós estamos transformando o universo, gente. Estamos transformando o Criador e a sua obra. E isso é o Espírito que veio do Pai Celestial que nos deu esse poder. Então, o nosso ego, que é fruto da evolução do princípio inteligente na natureza terrestre, ele hoje está linkado, de alguma forma, está vinculado ao Espírito que o Pai Celeste enviou para corrigir e educar o nosso ego. Porque é através do nosso ego, do nosso DNA, que nós alteramos o Criador. Porque o Criador não aceita o Pai Celestial. O Criador não aceita os Espíritos. O Criador não aceita livre-arbítrio. Ele só aceita o que ele é. Eu sou assim e acabou. Eu sou, eu sou, eu sou. Agora nós temos que corrigir esse eu sou dele. Fazer ele ser outra coisa. Meio louco, né? Também não sei se isso é verdade, hein, gente? Estou aprendendo também, é um assunto louco de tudo, mas faz todo sentido para a gente, porque dá sentido à nossa vida, né? É a razão pela qual nós estamos aqui. Para que a gente vai viver nesse mundo louco, se matar de estudar, se esforçar, trabalhar, conquistar as coisas, e papá daqui a pouco morre e larga tudo aí? Qual é o sentido disso? Se não for para ajudar o Criador a melhorar a sua obra. Obrigado, Narras. Eu acredito que você também respondeu uma pergunta que a Sueli tinha deixado na live na última semana. A pergunta seria essa, da Sueli Casarini. Ela falou: boa noite, obrigado, Narras. No último encontro foi dito que, ao se conhecer a origem do mal, seria uma surpresa sem limites. Já seria essa a origem? Correto. Perfeito. Então a pergunta foi respondida também. E temos a pergunta de Leão Paz, da noite de hoje. Ele pergunta: então está errada a mediunidade psicolada, livros e ficar com... psicografar livros e ficar com dinheiro e não fazer a caridade? Então ele cita um nome de um médium famoso, mas eu não quero colocar nomes. Ele pergunta, então, fica errado a mediunidade psicografar livros e ficar com dinheiro e não fazer a caridade? Olha, julgar os outros é muito fácil. Eu não me atrevo a julgar ninguém. O que eu tentei passar para os amigos, e é o que eu penso, são os critérios que a gente pode utilizar para ver se uma obra é boa ou ruim. Então, julgar o médium é um mensageiro. Não significa grandes coisas, não. Como é que a gente vai julgar uma pessoa que tem os mesmos problemas que a gente tem? Agora, a gente tem que separar a obra do médium e analisar a obra. A obra é boa, ela é útil, ela é verdadeira, ela é honesta. Aqueles crivos que o Sócrates dizia, né? É bom? É útil? É verdadeiro? Né? Aí tudo bem, vamos estudar essa obra porque ela é útil, é boa, faz bem para a gente e é verdade. São esses critérios.
né? Agora, escrever por escrever, para encher folha de papel, para vender livro, aí eu não me atrevo a julgar quem faz isso para ganhar dinheiro e viver às custas disso. Eu não me atrevo a julgar. Eu não sou juiz de ninguém. Eu, talvez, se tivesse uma mediunidade de psicografia, faria a mesma coisa. Nós somos sujeitos a todas as falhas, como qualquer criatura, e às vezes pode ser verdadeiro. Cabe a cada um de nós analisar e ver se é útil, bom e verdadeiro. É simples assim. Agora, se ficar impressionado com uma obra, ficar assustado com as consequências daquilo, ficar com medo porque vai acontecer isso, tem dragão me perseguindo, tem demônio me fazendo mal, tem. Aí é loucura, gente. Isso não é assim. Isso é estupidez humana, é a nossa cretinice que aceita esse tipo de literatura. É absurda. Não tem o menor sentido. Hã? Muitos médiuns também têm isso, estão relatando arquivos de memória de um passado longínquo da humanidade, onde seres faziam loucuras na Terra. Mas não acontecem mais. A Terra hoje amadureceu, é outro mundo. Então, às vezes nós estamos trazendo para o presente algo que não existe mais, que pode até ter existido no passado, mas não funciona mais. Tudo isso precisa ser levado em conta. Nós precisamos ter discernimento, gente, analisar as coisas diante dos fatos da nossa realidade. Hã? Eu não estou vendo nenhum dragão obsidiando o Trump para fazer as besteiras que ele faz. É ele mesmo. É como o Antônio, que mora aí nos Estados Unidos, o nosso Antônio querido, estava relatando em off para gente. O cara foi mimado a vida inteira, então ele só sabe fazer o que ele gosta, não está nem aí com o que os outros pensam. Não é isso, Antônio? Então, isso aí não tem nenhum dragão obsidiando ele. É ele que é assim, né? E as lideranças que estão aí, todas elas têm as suas idiosincrasias, as suas estupidez humanas, e a gente vota nesses caras, a gente espera muito deles, porque eles são ousados. É aquilo que o Kardec falava. O mal domina o mundo por causa da ousadia dos maus e pela omissão dos bons. Esse é o nosso problema. Os bons são omissos. Eles não se expõem, eles não atuam, eles não. Agora a internet está dando espaço para as pessoas de boa vontade, as pessoas de boa índole se expressarem. Mas isso é recente. Isso é algo que nós conquistamos também. É uma coisa nova. Não tinha. Nunca existiu essa liberdade de expressão das pessoas boas. A internet abriu isso com uma vantagem: as pessoas não precisam aparecer. Elas colocam suas opiniões, seus conceitos de vida, com a melhor da boa vontade, por amor. E ajuda as pessoas, ajuda os outros. Mas isso é conquista recente da humanidade. Não tinha, há 20 anos atrás, não tinha nada disso. Nós conquistamos essa liberdade de expressar bem. Uma grande coisa, uma grande vitória da humanidade. Estamos avançando. É nisso que a gente vê a melhora do mundo, né? Estamos avançando. O mal sempre gritou mais alto, sempre prevaleceu, porque era a vontade do Javé. Ok? Ok, obrigado, né? Tem uma pergunta da nossa amiga Jacira Comin. Ela está na nossa banca. Se ela quiser ligar o microfone e fazer a pergunta dela, ela pode fazer? Claro. Jacira? Oi, Jacira. Se não, eu posso ler a pergunta também. Eu vou ler a pergunta, então. Ela está com o microfone desligado. Desligado, é. Eu vou fazer a pergunta por ela. Ela perguntou: isso quer dizer que Maria foi levada em espírito e no astral do outro lado
Foi tipo feito uma inseminação artificial? Não, não foi assim. Foi uma nave, né, que a estrela de Belém, a estrela de Belém foi quando Jesus veio, nasceu. Antes de Jesus nascer, 9 meses antes, digamos assim, quando o anjo anunciou que ela ia engravidar, entre aspas, do Espírito Santo, ali foi feito o quê? Uma retirada de um óvulo dela. Né? Esse óvulo foi levado para a nave de Jesus, e lá na nave dele, esse óvulo foi inseminado com um DNA de Jesus, do plano astral dele, da capela de onde ele vem. E ali, com uma parte do DNA dele e outra parte do DNA de Maria, aquele óvulo foi fecundado. E aqui existem duas versões conflitantes. Eu vou dar as duas versões para que vocês decidam aquela que vocês acham mais viável, mais adequada. Quando eu discuti esse assunto com Chico Xavier, o Chico, que foi João Evangelista, que conviveu com Jesus, ele deu a seguinte explicação. Sim, o óvulo de Maria foi fecundado no plano astral, na nave de Jesus, né? O corpo de Jesus foi gerado artificialmente dentro dessa nave. Maria não ficou grávida, nunca perdeu a virgindade. Ela teve uma gravidez psicológica, ela sentiu todos os sintomas, porém ela não tinha um ser dentro dela. Nenhum ser humano, em hipótese alguma, comportaria a vibração, o poder vibratório dessa entidade que é Jesus. Então ele se desenvolveu dentro da nave. E quando chegou o momento de Jesus nascer, conforme a previsão, que tinha que ser em Belém, eles estavam em Belém, aquela coisa toda, então a nave de Jesus pousou, era a estrela de Belém, ela pousou em cima da gruta, e ali, então, de acordo com as narrativas das profecias anteriores, Jesus nasceu. Como que ele nasceu? Desceram 3 astronautas, que depois foram chamados de Reis Magos. Esses 3 astronautas puseram Jesus no colo de Maria e deram a ela as condições de dinheiro, de posses ali, para ela sobreviver nas condições em que ela estava com um ser de fora. Então Maria apenas acolheu Jesus no seu colo, mas não o gerou no seu ventre. O DNA era dela, de um óvulo dela. Essa explicação foi o Chico Xavier que me deu, para um grupo muito restrito de pessoas, que eu durante muito tempo aceitei. Já o Jean-Val Elan, ele tem afirmado, tem escrito até inclusive sobre isso, que não, o óvulo de Maria foi inseminado artificialmente fora e colocado no ventre de Maria. E Maria era virgem por quê? Porque o parto dessa criança foi feito por modo cesariano. Não foi um parto que lhe tirou a virgindade. Mas são versões, sei lá, diferentes. Na minha ótica, eu respeito os dois autores. Não, na minha expressão de convivência com esses dois, eu convivi com Chico 40 anos, convivo com Elan 15 anos, conheço o modo de pensar dos dois, né? Eu tenho dificuldade em afirmar qual é a verdadeira versão sobre a vida. O que é seguro afirmar é que foi uma inseminação artificial. Eu acredito que, como Maria também foi produzida através de inseminação artificial, ela tinha 50% de DNA de fora. Jesus, então, tinha. Essa explicação do Chico, para mim, é muito coerente, ela é muito válida, mas também vale para a versão que o Elan traz. De qualquer modo, as duas explicações mostram, caracterizam como que Jesus veio a esse mundo, né? Mas eu sou muito inclinado a aceitar o fato de que
se você lê os apócrifos, né, a descrição do pseudo-evangelho de Mateus é muito clara. Uma nave pousou sobre a gruta, os pássaros ficaram parados no ar, os pastores com as suas ovelhas ficaram paralisados, nenhum animal se mexia, as árvores todas não tinha vento. Como é que eles falam? Quer dizer, nada se movia naquele momento em que a nave pousou. E aí Jesus foi trazido e colocado no colo de Maria. O que implica dizer isso? Por que eu sou inclinado a aceitar isso? É que nessas condições se estabeleceu um túnel do tempo. Quer dizer, Jesus nasceu dentro de circunstâncias nas quais ele não ficou sujeito às influências astrológicas, às influências de DNA circunstante, ele não sofreu as injunções da matéria terrestre. Quer dizer, ele foi colocado. Aquilo é um avatar. Ele foi colocado dentro das condicionantes, das circunstâncias, mas sem sofrer essas influências. Ele veio para transformar as circunstâncias ao entorno dele, ele veio para modificá-las. É isso que me atrai para essa explicação que o Chico deu. Se abriu ali um espaço-tempo diferente daquele que a Terra vem seguindo. Ou seja, abriu-se um túnel de tempo no qual Jesus foi trazido e colocado no colo de Maria, numa condição avatárica. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que Jesus foi gerado dentro do corpo de Maria. Aceito, acredito, aposto 100% das fichas que foi realmente um óvulo dela, que foi pela paixão que Maria teve por Jesus. Porém, e pela condição espiritual dela, da pureza dela, no sentido de fornecer um óvulo com um DNA extremamente limpo, para que Jesus pudesse semear nele um corpo no qual ele pudesse se manifestar plenamente, como ele se manifestou. Isso tudo é pacífico, né? É fácil de aceitar. Mas eu sou muito inclinado a acreditar numa abertura de espaço-tempo, né, onde Jesus veio numa condição avatárica e foi colocado na gruta. Por isso que a parteira não... Foi chamar a parteira, e quem fez o parto? Se não tinha sangue, não tinha nada. Jesus já estava andando na gruta, segundo os relatos do nascimento dele. Como que é isso? Ele não foi gerado no corpo de Maria, na minha opinião, na minha ótica, de ver conforme o Chico nos explicou. Então eu sou muito inclinado, embora respeite profundamente a colocação que o Elan faz. É válida também, pode ter sido a verdadeira. Eu não tenho condição, não tenho autoridade moral, não tenho estatura de conhecimento nenhum para poder afirmar. Os dois são criaturas extremamente respeitáveis, com uma bagagem, um conhecimento que eu estou longe de alcançar. Aprendo muito com os dois. Agora, tem certas coisas que são pacíficas, tem certas coisas que eu tenho que refletir, analisar com mais ponderação. Então, deixo para a reflexão dos amigos, que hoje quase todo mundo conhece a obra do Elan, está sendo muito divulgada e todo mundo precisa saber, porque é o futuro nosso, está ali. E eu só estou sendo uma pessoa que tenta ajudar outras pessoas a chegar nesse conhecimento. É só isso. Ok? Ok, obrigado, Narras. Muito obrigado. Temos mais perguntas, mas eu não sei como é que está a questão do tempo aí. Flávia, você poderia me dar um retorno? Bom, é que o tempo está um pouquinho avançado, né? Mas a gente pode ler mais uma última pergunta, tá? Ok. Ainda dá tempo. Ok, obrigado. Lembrando para os amigos da live que caso nós não respondemos ou fazemos a sua pergunta hoje à noite, nós podemos fazer na próxima semana. Ok. Tem uma pergunta aqui da live, do Paulo Fernandes. Ele
ele perguntou: professor, como podemos anular o nosso ego e deixar sem ter ele se manifestar? Ele agradece também. Os budistas costumam partir desse pressuposto que o ego precisa morrer para que o espírito se manifeste sobre o ego. Até onde eu tenho aprendido, tanto com Chico quanto com Elan, não é assim que funciona, né? O que funciona é o alinhamento do ego com o espírito. Isso que eu acho que é onde nós podemos agir com plenitude de conhecimento, como é que se fala? Com coerência de atitudes em relação àquilo que o espírito traz da espiritualidade celestial, como ser do Pai que ele é, e a atitude que a gente adota quando está alinhado com o espírito. Então, o que eu acho que funciona é o alinhamento do espírito com o ego. O modo de pensar e sentir do ego se alinha com os princípios e as leis cósmicas que o espírito traz consigo, que são inerentes ao espírito, mas não são inerentes ao ego. O ego aprende com o espírito, mas é o ego que atua. E ele estando alinhado com o espírito, um ego alinhado espiritualmente, produz personalidades magníficas. A gente tem exemplos disso na Terra. Tem um Gandhi, tem um Chico, tem tantos personagens cujo ego alinhado com o espírito produziram mudanças extraordinárias na humanidade, mudaram o senso comum de ver as coisas e transformaram o mundo, né? Então, é assim que eu acho que acontece de verdade. Porque se a gente matar o ego, o espírito ele não atua sobre a matéria. Ele não consegue fazer nada. Ele precisa do ego para se manifestar. O ego não é necessariamente uma coisa ruim. O ego, é uma inteligência neutra que serve para o bem ou serve para o mal, dependendo do impulso que ela obedece. Se ela obedece o Javé, vai fazer besteira. Se ela obedece o espírito que veio do Pai, ele faz coisas magníficas. Então, depende de com quem, com que faixa vibratória, com que alinhamento o ego está alinhado, com que força ele está alinhado. Se ele está alinhado com as forças do bem, é isso que tem que ser, esse é o futuro nosso. É aí que o ego começa a manifestar as qualidades do espírito em si mesmo. Não precisa morrer, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, ele precisa atuar. Mas atuar alinhado com o espírito. Aí os dois se fundem. Os dois convivem em harmonia, ego e espírito. Na maioria dos casos é conflitante. E na maioria dos casos o ego recusa o espírito. Isso é bobagem, isso é abstrato, isso aí não é verdadeiro, isso aí é conversa fiada. É assim que as pessoas materialistas falam. Porque o ego delas é assim. Elas não conhecem o espírito, não sabem o que é um espírito. Então se abstrai da existência do espírito e atua como ego o tempo todo. Quando a criatura toma conhecimento da espiritualidade e estuda e aprende e se esforça para trazer as condições espirituais para dentro de si, então ele alinha o seu espírito com o seu ego. Aí é um produto só, é uma coisa só. Aí faz maravilhas. Ok? Ok, obrigado, Narras. Eu acho que a gente pode só mais uma pergunta. Então, eu tenho uma pergunta aqui ainda do nosso Florescer da Consciência. Alfredo Narras responde, Revelação Espiritual, Allan Kardec. Foi feito por Ivaldo Rodrigues. Ele perguntou: onde fica o papel da grande fraternidade branca? Então, até onde eu consigo enxergar, entre aspas, perceber essa questão, porque literatura a respeito da fraternidade tem aos montes. Agora, o que é verdadeiro, o que não é dentro desse contexto literário é outra coisa, né? Então, eu procuro exercer
a minha capacidade de perceber as coisas, para saber o que é verdadeiro ou não. Se eu estiver enxergando algo como concreto, como real dentro desse processo, essa fraternidade é que está atualmente coordenando o fluxo de seres de fora que vêm e que saem da Terra. Eles já assumiram a proteção planetária nossa na esfera espiritual superior da Terra, quer dizer, no que abarca o plano espiritual terrestre por fora dele, e ali eles exercem uma expressão de alfândega, aonde aqueles que têm um passaporte para sair fora, saem, aqueles que têm passaporte para entrar, entram, e aqueles que não podem sair dessa esfera de ação ficam aqui retidos, aprisionados, que ainda é a maioria terrestre. Então eu penso que esse é o papel que essa fraternidade está exercendo a partir da década de 90 para cá. Ok? Acho que deve ter outras respostas. Eu, pessoalmente, deixo para reflexão dos amigos também, não precisa acreditar, ninguém está falando verdades aqui, chega de verdades, né? A gente chega a acreditar em tanta coisa e depois vê que não é verdadeiro, então tudo é para reflexão, para a gente meditar, analisar, será que é isso mesmo? Questionem, avaliem, ver se faz sentido, se tem lógica, se tem coerência, e aí a gente pode aceitar ou não. Ok? Ok, obrigado, Naz. Eu acho que nós já podemos começar a fazer as nossas colocações finais, para não estender muito tempo. Ok. Ok? Ronaldo, você queria fazer suas colocações finais? Está desligado, Ronaldo. Vai ligar o microfone. Boa noite ao pessoal do live, que eu não tinha me apresentado. É só agradecer a todos os participantes, ao Narras e a todo o pessoal da live aí que participou, perguntando. E como eu sempre digo, vamos depois digerindo isso aí, encaixando em outros assuntos, em outras coisas que a gente sabe, para ir vendo o que se acredita e o que não se acredita, o que pode ser verdade ou não. Isso aí. Todos. Corretíssimo, Ronaldo. Maravilha. Tá ok, gente. Bom, muito obrigada, né, por mais uma aulinha, mais um monte de perguntas, mais um monte de gente, né, tá sempre acompanhando a gente, sempre interagindo com a gente. Muito obrigada. Eu espero que continue assim e que o Florescer cresça cada vez mais, né, para conseguir, com a ajuda, né, de todo mundo, conseguir e conscientizando realmente as pessoas. Maravilha. É isso aí, Flávia. Ok, Antônio. Bom, gente, então, já vamos encerrar mais uma aulinha, tá bom? Muito obrigada, mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um beijo no coração. Igualmente. Obrigado, gente. Um abraço forte. Muito obrigado, Naz. Muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Muito obrigado mesmo. Até uma outra vez. Jacira, você queria fazer suas colocações finais também? Ela está desligada, Jacira, né? Está com o microfone desligado. Um abraço forte para ela. Quem sabe da próxima vez ela consegue entrar e conversar conosco. Será um prazer muito grande. Ok. Tá. Bom, gente, até a próxima.
Já vou encerrar a transmissão, tá bom? Ok. Até a próxima oportunidade.